com o nome de Madrid Football Club. Seu escudo era bem diferente do que conhecemos hoje, e os responsáveis por criar o clube foram Julián Palacios e os irmãos Padrós. Uma curiosidade sobre os irmãos Padrós é que eles nasceram na Catalunha. Eles também foram responsáveis pela criação da Copa da Coroação, uma Copa criada para comemorar a proclamação de Afonso VIII como rei da Espanha. O Madrid ganhou 4 das 6 primeiras edições desse torneio, e hoje essa competição é conhecida como a Copa do Rei. Ao longo de sua existência, o Real sofreu influência de alguns outros clubes. Um deles foi o inglês Corinthians Football Club. Sim, o mesmo clube que inspirou o Corinthians daqui do Brasil. O Corinthians era um clube amador com grande fama mundial, e essa fama veio pelo simples fato de que eles derrotavam os maiores clubes profissionais da Europa com certa facilidade. Outra coisa que chamava a atenção no time inglês é que eles jogavam de forma elegante. Seu uniforme era formado por camisas brancas e shorts pretos. Durante a temporada de 1925-1926, o Real, em homenagem ao time inglês, fez a primeira e única grande mudança no uniforme principal do time. O uniforme madridista passaria a ser composto por camisas brancas e shorts pretos, assim como o time inglês. Mas essa mudança durou muito pouco, apenas uma temporada, já que pela Copa do Rei daquele ano, o Real Madrid foi eliminado pelo Barcelona em 2 jogos vergonhosos, 5-1 e 3-0 em casa. Depois dessa eliminação, o presidente Parraes entrou full pistola no vestiário, colocando a culpa no uniforme corintiano, dizendo que ele trouxe azar para o time. Aos berros, ele mandou que se livrassem deles, e assim o uniforme todo branco voltou para nunca mais ser mudado novamente. Deixando isso de lado, o clube que até então se chamava apenas Madrid, em 1920 passaria a se chamar Real Madrid. Porém, em 1931 tiraram novamente o Real do nome, já que o país passou a ser uma república. Em 1939, encerrada a Guerra Civil na Espanha, o Real voltou de forma definitiva para o nome do clube. Junto com esse põe Real, tira Real no nome, o escudo do clube chegou a ter algumas mudanças desde sua fundação em 1902, até que em 1941 foi feita a grande mudança, sofrendo apenas uma pequena modernização em 2001 para se tornar da maneira que conhecemos hoje. Outro fato importante nessa história de glórias aconteceu em 1943, o ano em que Santiago Bernabéu se tornou presidente do clube. Em certa ocasião, o presidente deu um passo maior que a perna e gastou uma grana a mais fazendo uma grande reforma no estádio do clube. Estádio esse que na época ainda era chamado de Novo Estádio de Chamartín. Esse investimento acabou levando o clube a ter uma pequena crise financeira. Mas a sorte estava do lado do presidente e essa crise foi logo esquecida, já que em 1953 chegava ao clube o argentino Alfredo Di Stéfano, fator predominante na história do clube, que a partir daí mudaria para sempre. 2 anos após sua chegada em 1955, o estádio que agora passaria a se chamar Santiago Bernabéu lotava para ver a faixa loira, apelido que os torcedores deram ao argentino. Nas 11 temporadas que esteve no clube foram 8 títulos do Campeonato Espanhol. Antes dele, o clube só havia ganho 2 taças de 22 disputadas. Porém, o maior feito para o Real Madrid estava destinado a acontecer na temporada 55-56. Nesse ano, foi criada a Copa da Europa, a Champions League, e o Real venceu as 5 primeiras edições. Esse time quase imbatível contava com jogadores que viraram grandes lendas do clube, Di Stéfano, Puskás, Copa e Gento. A primeira vez que o time conseguiu eliminar o poderoso Real Madrid na Champions foi na temporada 60-61, e essa eliminação não poderia ter acontecido de maneira qualquer, mas sim pelas mãos do maior rival, o Barcelona. Todo grande time precisa de um rival, e a rivalidade que se estabeleceu entre os clubes Real Madrid e Barcelona vai muito além da disputa nos gramados, já que o Real Madrid meio que representa a realeza e o poder centralizador de Madrid. Já o Barcelona representa o povão, o povo catalão e o seu desejo de independência. Daí a intensidade dessa rivalidade. Pois diferente da maioria dos países onde os principais clássicos envolvem clubes da mesma cidade, a rivalidade desse clássico envolve filosofias de entendimento políticas distintas e contrárias. E talvez por isso seja o clássico de maior rivalidade da Europa. Ambos os clubes se odeiam mais do que os rivais da própria cidade, o Atlético de Madrid, e o Espanhol, de Barcelona. O clima esquentou de vez entre os dois times quando Alfredo Di Stéfano assinou o contrato com o Barcelona em 1953. O Real atravessou a negociação e o argentino acabou mudando de ideia e indo para Madrid. O caso foi parar na Federação Espanhola, e essa apresentou uma solução ridícula, onde Di Stéfano jogaria temporadas alternadas em ambos os clubes. No entanto, o Barcelona retirou-se do acordo em protesto, deixando Di Stéfano livre para assinar com o rival. Lá ele marcaria incríveis 307 gols em 396 aparições, e venceu uma
uma quantidade impressionante de troféus. Além disso, Di Stéfano também é o único jogador a marcar gols em 5 finais de Champions League. A primeira partida entre Barcelona e Real Madrid foi disputada no dia 13 de maio de 1902, nas semifinais da antiga Copa da Coroação. O Barcelona venceu esse jogo por 3-1. Em 1968, após vitória do Barcelona por 1-0 no Santiago Bernabéu e uma final de Copa, o público madridista atirou garrafas e diversos objetos no gramado, reclamando de um possível pênalti não assinalado a favor do Real Madrid. O tumulto foi generalizado e desde então foram proibidas as vendas de garrafa nos estados espanhóis. Esse jogo é conhecido até hoje como o clássico das garrafas. Pouco mais de 30 anos depois, foi a vez da torcida do Barça tirar objetos para o campo. O motivo era a presença de Luís Figo no Camp Nou. O português, quando jogador do Barcelona, tornou-se um ídolo para os torcedores, que passaram a odiá-lo quando ele se transferiu para o arquirrival em 2000. Entre os objetos atirados no Camp Nou, encontrou-se até uma cabeça de porco. Sempre que esse jogo é citado, ele é lembrado pelos catalães como o retorno de Judas ao Camp Nou. O Real é reconhecido pela FIFA como o maior clube do século XX, e isso é indiscutível. A superioridade do time merengue na Europa é evidente. O clube possui 7 títulos mundiais e é o maior vencedor da Champions League, com a incrível marca e quase insuperável de 13 títulos. Além da superioridade europeia, o clube também é o maior vencedor do Campeonato Espanhol, com 33 títulos, 8 a mais que o maior rival Barcelona, que tem 25. É muito comum na história de um grande time como o Real Madrid contar com grandes astros. Com o poderio financeiro quase ilimitado, o dinheiro nunca foi um problema na hora de contratar os maiores craques do futebol mundial para o seu elenco. E assim a torcida merengue está mais do que acostumada a ver grandes jogadores desfilarem pelos gramados do Santiago Bernabéu. Entre os maiores ídolos da história desse gigante estão o goleiro Casillas, o atacante Raul, o mexicano Hugo Sánchez e os já citados anteriormente Copa, Ferenc Puskás, Di Stéfano e Gento. Gento, que além de ser o único jogador no mundo com 6 Champions League, também venceu impressionantes 12 campeonatos espanhóis e atualmente é o jogador com mais títulos na história dos merengues. Ao todo, são 23 taças com a camisa do clube. Porém, na opinião de muitos, hoje o maior ídolo da história do clube é Cristiano Ronaldo. O jogador que chegou como o melhor do mundo em 2009, vindo do Manchester United, fez história no clube. Jogando pelo Real Madrid, o português foi eleito 4 vezes como o melhor jogador do mundo. Venceu 4 vezes a Champions League e 2 campeonatos espanhóis. E como se não fosse bastante, também entrou na lista dos maiores artilheiros do clube. Lista a qual ele lidera com 450 gols, seguido por Raul com 323 gols e do argentino Alfredo Di Stéfano com 307 gols. Já os jogadores que